Municípios brasileiros têm até o dia 24 de junho para entregar os planos locais de educação. Esses planos devem ser feitos em conjunto com a sociedade civil e baseado nas 20 metas do Plano Nacional, aprovado no ano passado pelo governo federal. E Santo André, na região metropolitana de São Paulo, é um dos municípios que já concluíram o documento. João é voluntário em um programa que oferece educação para jovens e adultos em Santo André e olha com orgulho o plano de educação que ajudou a criar. Acompanhei desde o primeiro dia até o último, todas as conferências até entregar na Câmara Municipal o documento. Assim como João, participaram da elaboração do plano professores, gestores, alunos e membros da sociedade civil. Esta professora conta que o processo começou logo após a aprovação do Plano Nacional e envolveu várias etapas, como o diagnóstico da educação do município e conferências regulares. Foram 5 encontros, né? A princípio eram 4 que nós fizemos descentralizados na cidade, para que a gente pudesse ter aí maior participação de professores, diretores, comunidade e outros atores da sociedade civil na elaboração desse plano. O Plano Municipal de Educação de Santo André está sendo desenvolvido com 19 metas. São mais de 250 estratégias sobre todos os níveis de educação. Uma delas é que alunos aprendam a ler e a escrever até os 8 anos de idade. Outra meta é garantir a oferta de vagas em creches públicas para no mínimo 50% das crianças até a vigência do plano. Hoje o município oferece apenas 37%. Para vigorar, o Plano Municipal de Educação precisa ser aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito. Para o secretário de Educação da cidade, a lei é um poderoso estímulo à educação. Quando a gente discute um plano municipal com a sociedade, com a população, e ele tem validade para os próximos 10 anos, ele deixa de ser um plano de um governo, de um gestor, e ele passa a ser um plano de Estado. E a gente continua falando sobre o Plano Municipal de Educação agora com 2 convidados. Está aqui comigo no estúdio Geraldo Grossi Júnior, que é diretor de Cooperação e Planos do Ministério da Educação. E lá no nosso estúdio em São Paulo está a Ananda Kingraut, que é da ONG Ação Educativa. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, principalmente sobre a importância dele nesse momento para construir uma educação que realmente possa modificar a vida dessas crianças. Então, essa importância dele está colocada dentro da própria lei do Plano Nacional de Educação. Ele estabelece que todos os estados, os municípios e o Distrito Federal teriam dentro do prazo de 1 ano, a partir da aprovação da lei, para elaborarem os seus próprios planos de educação. E também reforça que essa elaboração deve ser feita com a maior participação possível da sociedade. Então, nesse sentido, é a sociedade de um determinado município, de um determinado território, fazendo uma discussão sobre o que ela deseja para a educação naquele território. E não é só a educação da rede municipal, é toda a educação, seja ela ofertada pela rede estadual, municipal, pública ou privada. As pessoas devem discutir, à luz do que está traçado no Plano Nacional como meta para o Brasil, discutir qual é a parcela de contribuição que aquele determinado município vai dar para que o nosso país consiga alcançar a meta nos próximos 10 anos. Ananda, vamos saber a sua impressão sobre o programa, porque você participou, você acompanha um programa chamado De Olho nos Planos, que ajuda aí as pessoas a se interessarem, não é isso? Pelo Plano Municipal de Educação e a construírem esse plano. A participação, ela promove que a qualidade desses planos, que esses planos, eles enfrentem as reais necessidades, os reais problemas, os reais desafios que existem nos estados e municípios, e eles precisam, então, apresentar metas e estratégias para enfrentá-los, né? E quanto mais gente participa, quanto mais os professores, professoras, os estudantes, os pais e alunos participam, melhor vai ser o diagnóstico da situação educacional naquele local e as propostas apresentadas para que ao longo de uma década, né, ao longo de 10 anos, esses planos possam ser implementados e deem conta dessas prioridades para a educação nesses locais. Ananda, e quem quer participar, quem quer colaborar com o plano, faz como?
É muito importante verificar nos estados e municípios quem está coordenando o processo, né? Então, verificar qual que é a etapa de elaboração do plano, quais são as audiências públicas, se a conferência já foi agendada, né? E buscar essas informações. Então, buscar nas secretarias, diretorias, né, de educação. Dou aqui uma sugestão, que é acessar o site do De Olho nos Planos, onde nós disponibilizamos várias informações para quem quiser saber mais como é que está a situação dos vários estados e municípios, que é o www.deolhonosplanos.org.br. E vale destacar aqui também a importância dos prazos intermediários na avaliação e no monitoramento desses planos. Geraldo, que outros canais a gente pode destacar? Eu quero ir lá participar, como é que eu faço? Então, como a Nanda disse, primeiro caminho seria tentar verificar no seu estado ou no seu município, com as pessoas responsáveis, e o canal seria a Secretaria de Educação, como está organizado este processo. Caso tenha alguma dúvida, você tenha dificuldade a essa informação, o nosso site, pne.mec.gov.br, tem os telefones e o e-mail da nossa equipe responsável naquele estado. E ela, consequentemente, terá essas informações e poderá passar para o cidadão. E vale ressaltar que, como o Brasil já foi colocado, é muito díspare, né, de uma região para outra, nós temos locais que a consulta pública é feita por conferência mesmo, onde as pessoas são eleitas como delegado e aí vão lá e fazem a defesa do segmento que ela representa. Nós temos audiências que são abertas em municípios pequenos, que aí todas as pessoas são convidadas e não tem um critério de delegação. E temos também alguns estados que estão fazendo via internet ou trabalhando com o Fórum Estadual de Educação, que já é um órgão que compõe a representação de toda a sociedade local. Ananda, e as pessoas de fato estão participando? A participação de fato, ela acontece de maneira ainda bastante heterogênea no país. Nós temos relatos de estados e municípios que têm feito processos mais participativos, processos mais amigáveis, mais transparentes, democráticos, e em alguns casos que isso não tem acontecido, né? Então, que acabam se contratando assessorias externas, consultorias que desenvolvem o trabalho de forma sem dialogar com a gestão local, sem dialogar com as escolas, sem dialogar com a realidade, o que terá consequências depois na própria implementação desses planos, porque eles não nascem no diálogo com as realidades locais. Geraldo, só 4% dos municípios até agora sancionaram o seu plano municipal de educação e o prazo acaba já aqui no fim do mês, dia 24 de junho. O que pode ser feito até lá e qual é a expectativa? Esse número aí, 4%, a gente pode dar uma guinada, melhorar ou não? O Ministério da Educação, junto com o CONSED e com a Undime, constituiu um material... O CONSED e a Undime seriam? Conselho Nacional dos Dirigentes Estaduais de Educação, dos Secretários Estaduais de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Junto com essas duas instituições, o Ministério da Educação constituiu um material que está disponível no site pne.mec.gov.br e também constituiu uma rede de pessoas que podem assessorar os estados e os municípios em cada estado, pessoas que conhecem a realidade local. E segundo os dados que essas pessoas colocam no nosso site, nós temos mais de 4.000 municípios que já realizaram a audiência pública ou a consulta pública, né? E o que a gente tem, em média, a gente está tendo aí em torno de 60 a 70 municípios por dia realizando essas audiências. E é claro que no contexto de cada município há um esclarecimento maior, há um envolvimento maior, em outros um pouco menor, mas o importante é essa consciência coletiva que nós estamos conseguindo criar no país da importância de que se tenha um plano de Estado e não um plano de governo para a educação e que a gente tenha esse plano sendo de Estado com a participação da sociedade. A gente vai ter que encerrar a entrevista, mas antes eu queria ouvir uma palavra final da Ananda. Ananda, eu espero que tudo isso seja implementado com a participação da sociedade e os planos municipais. E para frente, o que você espera? A fiscalização desse plano, a implementação, o que a gente pode esperar para o futuro da educação do país com a implementação desses planos?
Essa questão é super importante porque o esforço não tem que ser só para a elaboração dos planos, né? É muito importante que as pessoas continuem acompanhando que planos que serão aprovados, quais são as condições de efetivação desses planos e monitorem que, além dessas conferências que muito bem mencionada pelo Geraldo, que devem acontecer ao longo desse período, né, de 4 em 4 anos, mas que os fóruns de educação se apropriem do conteúdo desses planos, anualmente façam análises, avaliações de como ele tem sido implementado, porque a gente não pode esperar 10 anos para saber se os planos foram ou não implementados. Então, quanto mais as pessoas souberem do conteúdo do plano, se apropriarem das metas que estão ali previstas, mais condições esses planos terão de serem implementados e que as pessoas possam, inclusive, lutar para que essas prioridades sejam efetivadas. Então, a palavra final é essa, continuar acompanhando e continuar dando pitaco, como a gente diz, né? Exatamente. Veja, no Plano Nacional está colocado, além de dizer que de 4 em 4 anos nós teremos avaliação, está colocado que o Fórum Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação e as 2 comissões de educação da Câmara e do Senado têm a responsabilidade de monitorar a execução do Plano Nacional, à luz de estudos feitos pelo INEP a cada 2 anos. E a gente pede também, como orientação tem dado para os estados e municípios, que se repita este modelo também no Plano Municipal e Estadual. Para que a gente Ou seja, que eles deixem claro lá certo. No estado e no município quem é que vai acompanhar e de quanto em quanto tempo, para a gente poder garantir que essas coisas sejam feitas durante os 10 anos e não deixar para o último gestor que em 2 anos vai ter que querer fazer tudo. A ideia é paulatinamente acompanhar esse processo e fazer as cobranças necessárias. Vocês vão acompanhar, as comunidades vão acompanhar e a gente também vai acompanhar aqui para mostrar os resultados, né? Eu queria agradecer a participação então de Ananda Kingraut, que é da ONG Ação Educativa, conversou com a gente lá no estúdio de São Paulo, e aqui em Brasília, Geraldo Grossi Júnior, que é diretor de Cooperação e Planos do Ministério da Educação. Muito obrigada pela participação dos dois. Boa noite. Nós aqui agradecemos.